A partir dessa aula vamos abordar a máquina de indução e, para tanto, vamos rever alguns conceitos já conhecidos, no intuito de não termos tropeço nos nossos aprendizados a respeito deste tema. Consideremos então, conforme o gráfico na tela, um quadro, mais especificamente uma armadura, na qual nós vamos inserir uma bobina e colocar uma corrente nessa bobina que é dependente do tempo. Imediatamente ao surgir a corrente na bobina, aparece um fluxo que respeita a regra da mão direita de Fleming. Verificamos que essa armadura tem uma área seccional S e também tem uma permeabilidade magnética relativa ao seu material, no caso, o ferro. Damos isso pelo μFe. Com a corrente se estabelecendo sobre o bobinado, surge um fluxo no ferro da armadura. Esse fluxo é direcional e acompanha a regra da mão direita de Fleming, conforme já comentamos. Este fluxo acompanha um percurso L, e chamamos esse fluxo de φm, que é o fluxo de magnetização. Este fluxo φm acompanha todo o ferro da armadura. Mas entre as espiras, entre o espaço das espiras e o ar, há também um fluxo que não segue o perfil da armadura. Este é o fluxo L, o fluxo de dispersão, que pode ser considerado um fluxo de perda. A área S que destacamos é dada em metros quadrados e pode ser considerada por um vetor, o vetor N chapéu S, que propicia a direção da área. E essa direção vai ser considerada no momento em que as linhas de fluxo de campo magnético atravessarem esta secção. Essas linhas são dadas pelo campo B, e observamos então que o fluxo vai ser igual à integral de superfície do produto escalar de B ds. Sendo esse fluxo totalmente paralelo ao vetor ns chapéu, ou seja, o vetor B, que é o campo magnético, é paralelo ao vetor ns chapéu, temos que o fluxo de magnetização é igual a Bs e o seu valor é dado em Weber. E podemos entender que esse fluxo percorre um percurso L, que atravessa todo o ferro da armadura. E aqui então podemos considerar a relutância, que é a impedância do meio eletromagnético ao fluxo, como sendo o R da impedância, ou seja, que é a relutância, é diretamente proporcional ao percurso L e inversamente proporcional à área seccional S, e também inversamente proporcional à permeabilidade magnética do elemento, no caso o ferro. Vamos trocar aqui o L minúsculo por um L maiúsculo no fluxo de dispersão. Então o fluxo total vai ser igual ao fluxo M mais o fluxo L, ou φ igual a φm mais φL. φm é o fluxo de magnetização, φL é o fluxo de dispersão. L tem a ver com a indutância. A indutância é diretamente proporcional ao quadrado do número de espiras da bobina e inversamente proporcional à relutância. Outra questão importante é a lei de Ampère, que especifica que a integral de linha fechada da intensidade de campo magnético é igual às correntes concatenadas, ou seja, as correntes envolvidas pelo circuito magnético. Isso vai ser igual à força magnetomotriz, que é igual ao fluxo φ vezes a relutância R. A força magnetomotriz tem por unidade 1 ampere espira. Passamos a um outro tópico também já conhecido. Vamos falar sobre números complexos, na realidade sobre fasores aplicados no sistema de máquinas de indução. Os fasores ele vem da álgebra dos reais, que leva à álgebra complexa. Da álgebra complexa temos os números complexos e os fasores é um tipo de número complexo. As tensões e correntes senoidais ou cossenoidais são facilmente demonstradas através de fasores, porque com os fasores nós podemos, conhecendo a frequência, definir a fase e mostramos eles através também do valor máximo. Então, com o valor máximo e o ângulo de fase, conhecendo a frequência, podemos demonstrar qualquer tensão ou corrente ou elemento senoidal ou cossenoidal de qualquer tipo. Relembrando a forma de demonstrar fasores, nós podemos demonstrá-los na forma retangular. Então, um fasor, nós colocamos um acento circunflexo sobre o elemento, sobre a letra que o demonstra. No caso, estamos dando um exemplo com Z. Então, o Z fasorial, ou Z chapéu, é igual à parte real mais a parte imaginária, imaginária com J. Então, Z chapéu é igual a X mais JY, no caso retangular, cartesiano. No caso polar, nós vamos ter o Z, um símbolo de ângulo, e o θ, que vai ser o ângulo dado pela defasagem deste fasor. E a outra forma muito utilizada é a forma exponencial, z elevado a jθ. E aqui a gente pode já direto migrar para a identidade de Euler, que é uma das mais importantes na álgebra complexa, que é e elevado a jθ igual ao cosseno de θ mais j seno de θ. Dessa forma podemos demonstrar um fasor na forma retangular, polar ou exponencial. Então, por exemplo, se nós tivermos 7
elevado a E, Jπ sobre 6, é igual a 7 ângulo de 30 graus, que é igual a 7 cosseno de 30 mais J7 seno de 30 graus, que é igual a 6,06 mais J 3,5, parte real mais parte imaginária. Lembrando ainda sobre o conjugado nós escrevemos o fasor com um asterisco, então no caso o Z asterisco vai ser igual a Z elevado a menos Jθ, então aparece um sinal negativo aí. O conjugado é um espelho da sua forma imaginária, ou seja, uma forma espelhada. Então Z elevado a menos Jθ é igual a Z cosseno de θ menos Jz seno de θ. Uma das grandes vantagens da representação da forma fasorial é que podemos utilizar o plano complexo. Em x temos a parte real e em y a parte imaginária. E assim podemos representar a amplitude, conhecendo qual que é o valor de período ou a frequência do sinal que queremos demonstrar, simplesmente tomando o valor de amplitude máxima, que vai ser igual ao raio, no caso é dado por z no fasor, e o ângulo de defasagem, o θ. Então podemos notar aqui o nosso z, que está excursionando com uma frequência ômega, dada em radianos por segundo. Lembrando, né, que o período é 1 sobre a frequência, e em radianos a frequência é 2πf. Considerando tudo isso, temos uma demonstração fácil do sinal variando no tempo na forma fasorial. E para tanto, estamos utilizando o plano complexo. Ele vai ser igual a raiz quadrada do x quadrado mais y quadrado. O ângulo θ podemos ter como uma tangente desse valor. A tangente de θ é igual a y sobre x. Podemos afirmar que a ideia dos números complexos foi definida por Gauss, na intenção de definir a raiz quadrada de um número negativo, a raiz quadrada de menos 1, que nós na área de elétrica chamamos de j. E o j representa os números imaginários. A denominação imaginária também foi dada por Gauss. No plano complexo temos então os números reais e imaginários, que podem ser até utilizados para a rotação. Então temos o mais 1, o mais j, o menos 1 e o menos j, referindo-se aos eixos dos planos complexos. E os números então que são multiplicados por esses valores se referenciam nessas mesmas direções. De um modo geral, o número complexo sempre é a soma de dois números, um número real e um número imaginário. O número real está na reta real, o número imaginário na reta imaginária. O fasor é um número complexo que associa uma onda de forma senoidal ou cossenoidal com o seu respectivo deslocamento de fase. O seu módulo referencia o seu valor eficaz ou o seu valor máximo. E o ângulo é a fase de deslocamento desta senoide e pode ser também uma cossenoide. O fasor é uma constante complexa e a senoide é uma função que pode ser tanto temporal quanto espacial. Estamos muito acostumados com funções temporais para correntes e tensões, principalmente devido à geração de energia, mas agora vamos ver que em máquinas elétricas o fasor também pode ser associado a uma função espacial, a posição das bobinas no plano complexo. Isso permite que na análise de máquinas de corrente alternada aplicadas em máquinas elétricas, podemos adotar referenciais com o plano complexo associado também ao plano de rotação. Agora estamos prontos para comentar então sobre os sistemas de referência das máquinas de corrente alternada. São os chamados eixos das máquinas. Basicamente, os eixos estão associados às velocidades de cada uma função da máquina. No caso do estator, como ela está fixa ou tem velocidade zero, nós adotamos o eixo alfa-beta. Alfa é um valor real, beta é um valor imaginário e é fixo no estator. Um outro eixo fundamental é o eixo dq, direto e quadratura. Ele gira com velocidade ωs, que é a mesma velocidade do campo girante presente no estator da máquina de indução. O D fica posicionado na parte real, o Q na parte imaginária deste eixo. Há ainda o eixo MN, M na parte real, N na parte imaginária, que gira com velocidade do eixo da máquina, com velocidade rotórica, com a mesma velocidade rotórica. Então temos o eixo alfa-beta, que é fixo na máquina, no estator, o eixo MN, que gira com a velocidade do rotor, e o eixo dq, que vira com a velocidade do campo girante. Vamos retornar agora à parte das forças magnetomotrizes, e a partir deste ponto, vamos começar a introdução do entendimento das forças magnetomotrizes operando numa máquina de corrente alternada, especificamente numa máquina de indução. Estaremos então falando das forças magnetomotrizes presentes no estator, inicialmente. Uma força magnetomotriz, para cada fase, vai ter uma componente dependendo da posição do eixo da bobina no estator
e da corrente no estator. Essa corrente varia temporalmente. Uma equação geral seria FMM de fase estatórica, FMM é a força magnetomotriz, é igual a, abre parênteses, 4π vezes 1 sobre P, fecha parênteses, NS vezes 1 de S de T, cosseno de θ. Para uma bobina, especificamente a distribuição da força magnetomotriz nessa bobina em um gap de uma máquina de indução, ela é uma forma retangular. Retangular em torno deste gap, ou em torno do entreferro. E é uma função par. Se a gente fizer um desenvolvimento em série de Fourier, nós vamos verificar que só tem harmônicos ímpares, cossenoidais. Com isso, conseguimos chegar no valor 4 sobre π para cada polo. Por isso dividimos pelo número de polos. 4 sobre π vezes 1 sobre P, sendo P é o número de polos. NS é o número de voltas dos fios na bobina. E de S no tempo é a corrente estatórica. E por fim temos o cosseno de θ. Θ é a posição do eixo da bobina no estator. Podemos ainda referenciar o nosso I de S, a corrente estatórica, de uma forma genérica no tempo, como sendo o I máximo vezes seno de ômega-t. O ômega é a frequência relativa à rede elétrica na qual está inserido a nossa máquina de indução. Em uma máquina de indução trifásica, nós temos os nossos eixos de bobinas defasados 120 graus. Então vamos ter a nossa primeira bobina, que nós vamos chamar de AS, sobre o nosso eixo real, eixo alfa. 120 graus, depois temos BS, 120 graus, depois CS. Dessa forma temos que a força magnetomotriz da fase AS, que é a função de T e de θS, vai ser igual a 4 sobre π, NS sobre P, I de AS de T, cosseno de θS. θS é a posição em que se referencia esta primeira fase. A força magnetomotriz da fase B tem o mesmo formato da força magnetomotriz da fase A, com exceção de que a posição agora é dada por cosseno de 2π sobre 3 menos θS, e a corrente é a corrente IB de S de T. O mesmo vale para a força magnetomotriz C de S, que está na posição cosseno de 4π sobre 3 menos θS, e a corrente é dada por ICS de T. Então temos agora as três forças magnetomotrizes definidas, cada um referenciado no tempo, defasado de 120 graus no tempo, e também cada um referenciado no espaço, defasado de 120 graus no espaço. Vamos trocar aqui o nosso FMM por F apenas para facilitar a nossa nomenclatura, e aqui nessa soma dessas três fases. Então, a força magnetomotriz resultante, F trifásica, é dado pela soma das três forças magnetomotrizes. Então podemos tomar as partes reais das variações em cada fasor, conforme as equações. Então fica para a fase A, F de S, força magnetomotriz na fase A, que é devida ao tempo e também à variação da posição do estator, a 4 sobre π vezes NS sobre P. Tomamos a parte real de E elevado a Jθ e A de S de T, E elevado a menos Jθs. Para o caso da força magnetomotriz na fase B, F de V de S, de T e θS, fica igual a 4 sobre π, NS sobre P, parte real, de E elevado a J, 2π sobre 3, vezes IB de S de T, vezes E elevado a menos Jθs. E a força magnetomotriz na fase C fica F de C de S, de T e θS, é igual a 4 sobre π, NS sobre P, parte real de E elevado a J, 4π sobre 3, e de C de S de T, E elevado a menos Jθs. E por que acrescentamos E de Jθ, E de J 2π sobre 3 e E de J 4π sobre 3? É porque essas são as definições das posições no plano complexo. Se nós considerarmos E de Jθ igual a 1, ou seja, exatamente na reta real, nós vamos ter que E elevado a J 2π sobre 3 vai estar 120 graus deslocado, é o chamado A barra. E fica que E elevado a J 4π sobre 3 é igual a barra ao quadrado, ou A barra 2. E assim podemos substituir o 1, o A barra e o A barra 2 por E elevado a Jθ, por E elevado a J 2π sobre 3, por E elevado a J 4π sobre 3, respectivamente. Esses são os fasores espaciais. Os fasores espaciais são também denominados de vetores espaciais. O vetor espacial da força magnetomotriz resultante do estator por polo é a soma dos vetores espaciais. É a soma F barra de S é igual a F barra de AS mais F barra de BS mais F barra de CS, sendo F barra a força magnetomotriz dado em elemento fasorial. Isso resulta para nós que a força magnetomotriz resultante
Fs barrado é igual a 4π vezes ns sobre p vezes 1 de a de st em 1 mais 1 b de st em a barra mais 1 de c de st em a barra ao quadrado. Em outras palavras, cada uma das fases só vai atuar nos locais dos vetores espaciais, mas vai variar segundo o tempo de forma senoidal ou cossenoidal para cada uma das correntes. Como a distribuição da força magnetomotriz é retangular em torno do entreferro, em torno do gap, como nós já vimos, e é dado como uma função par, desenvolvida em série de Fourier, contendo somente harmônicas ímpares cossenoidais, nós ficamos sempre com uma constante, para ser multiplicada por cada um desses valores de força magnetomotriz, o 4 dividido por π vezes o número de polos. Podemos então montar uma tabela e vermos os valores que estão variando em relação ao número de polos. Então temos aqui uma tabela de 2, 4, 6 e 8 polos, basicamente, e observamos uma diminuição assintótica dos valores destas forças magnetomotrizes, respectivamente para 2 polos em 0,63, para 4 em 0,31, para 6 em 0,21 e para 8 em 0,15. Por fim, se somarmos os vetores das forças magnetomotrizes de cada fase, nós vamos ver que o vetor espacial resultante é igual à soma dos vetores espaciais de cada fase por polo do estator. E para entender como a força magnetomotriz atua em cada posição definida no estator, imaginemos que temos, conforme o desenho, correntes apenas em cada uma das fases em cada instante, de forma que em cada fase há uma variação temporal de forma senoidal das correntes, mas que mantém a força magnetomotriz sobre aquele eixo. Então há uma variação temporal devido ao valor variável da corrente e há uma variação espacial devido à posição da bobina, isto referente à força magnetomotriz. Nesse desenho estamos mostrando como se estivéssemos variando uma corrente de cada vez. Na prática, todas as correntes variam ao mesmo tempo, defasadas de 120 graus, o que vai nos gerar o efeito da força magnetomotriz como se fosse um vetor girante, que é o nosso campo girante.